Olá galera, saudações. Eu vou falar sobre o jogo do ano, o jogo que mais vale no futebol tocantinense, o que mais vai valer em 2024, entre dois times tocantinenses. Claro que o Capital pode ainda seguir na Copa do Brasil e ter resultados, mas esse jogo vale muito, né? Porque, enfim, a final, em termos financeiros, vale muito, porque a final do Tocantinense 2024, os dois times já vão estar classificados para a Copa do Brasil. Mas, enfim. E era um jogo só, um jogo emblemático, que foi muito importante e traz muitas coisas importantes. Eu quero destacar aqui, não o resultado, o jogo em si, eu quero destacar o que está acontecendo no futebol tocantinense, que eu acho que é muito mais importante nesse momento do que falar do resultado de campo, que poderia ter sido um resultado para um, para outro, enfim, poderia ter acontecido qualquer coisa, mas o que o recado que veio do campo nos diz muita coisa. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com a gente para essa retomada do SPT Esportes. Gente, o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é porque, e eu venho falando isso há muito tempo, que a gente precisa entender e não para fazer terra arrasada, para criticar ou para dizer que de um lado está tudo certo, do outro longe disso. Eu quero fazer análise daquilo que eu acho que é correto fazer. Primeiro que eu acho que Tocantinópolis e Capital vem há muito tempo num ritmo muito bom. E não só dentro de campo, fora de campo também, com algumas particularidades. Mas eu quero destacar aqui primeiro o Capital e depois vou falar do Tocantinópolis. Eu falei na semifinal, quando foi para a semifinal de 2023, que os dois times que mais mereciam, que mais estavam preparados para um desafio de Copa do Brasil eram o Capital e o Bela Vista, porque eram os times que vinham crescente, principalmente fora de campo. O resultado em campo ele aparece, entendeu? Inclusive se tem bons resultados de campo, às vezes quando não se tem um bom extracampo, uma boa organização. Mas quando você tem uma boa organização, o resultado de campo ele vai aparecer. Pode num ano ser melhor ou um ano pior, mas o resultado vai acabar aparecendo. E o Capital é fruto disso. O Capital vem crescendo, passinho a passinho, porque principalmente vai um elogio aqui para todo o Ricardo, toda a direção do Capital, porque o Capital vem conseguindo e corrigindo aos poucos os erros que tem de um ano para outro, de um jogo para outro, enquanto clube, não enquanto time, e vem conseguindo manter os acertos. Aquilo que está dando certo a gente mantém, aquilo que a gente está errado vamos tentar corrigir, uma tentativa e erro, porque é assim mesmo, que na vida também é um pouco assim. Então o Capital vem crescendo e era inevitável que os resultados começassem a aparecer, inevitável. Foi para a final, pela primeira vez no ano passado, agora conseguiu na Copa do Brasil, tá montando um bom time, copinha 2 anos seguidos, com bom. Então assim, isso é fruto de um trabalho crescente, que não é um trabalho perfeito, porque nós estamos no Tocantins, tem todos os problemas, todas as ressalvas, mas é um trabalho que vem acertando. Aquele famoso, eu sei porque eu ganho e eu sei porque eu perco. E isso é importante no futebol, entender por que das derrotas, entender o que faltou, o que deu, e não fazer loucuras. Não fazer loucuras, não é porque agora tem mais dinheiro em caixa aqui e ali que vou sair contratando. Não se trata de contratar muitos jogadores, se trata de ir aprendendo, evoluindo pouco a pouco, e nisso o Capital está de parabéns. O projeto do Capital é consolidado, e se continuar nesse rumo, vai colher cada vez mais frutos. E isso é inevitável, e ontem foi a prova disso. Aquela vitória não foi só do campo, não foi só da estratégia do técnico do Capital, foi também todo um trabalho de fora, que inclusive o Capital tinha dificuldade de levar a torcida, conseguiu levar a torcida, conseguiu envolver as pessoas de Palmas para o jogo, e cara, era inevitável que desse certo. Poderiam ter dado certo ontem, mas ia dar certo ali na frente, então acabou que foi ontem e o Capital está muito de parabéns. Agora eu quero falar do Tocantinópolis. Cara, longe de ter arrasada, longe de falar esse time é pior do que de tal ano, não sei o que. É inevitável. O time de 2022 do Tocantinópolis era muito bom, mas ele jogou muito mais do que ele podia. O time foi muito além. E o time de 2023 não era um time ruim, mas ficou devendo. E 2024 também está um pouco devendo. E assim, aí que tem a questão de olhar para saber por que ganha e saber por que perde. O Tocantinópolis é o grande exponencial, é o grande, inclusive, favorito para o Campeonato Tocantinense, sim. Aquela derrota de ontem, ela é factual. O time do Tocantinópolis vai disputar o título e tem condições de ganhar o título. Por muito do que se faz. Não, é muito melhor que os outros, não é e nunca foi. A gente sempre disse aqui no SPT Esportes que não era tudo aquilo. Mas por que deu tão certo ali atrás e por que não está dando tão certo agora? Essa que é a questão. E eu acho que é isso que tem que chamar a atenção para
para a direção do Tocantinópolis. Não tem que contratar 4, 5 jogadores novos, não tem que demitir, trocar. Esqueçam isso, né? Se for por esse caminho, tá errado. Porque assim, a qualidade do plantel, ela, por mais que a gente pode falar individualmente de um outro jogador, ela é muito parecida nos 3 anos. Ela não tem muitas diferenças. São mais ou menos jogadores do mesmo nível. O que acontece? O Tocantinópolis fez boas contratações em 2023 e fez boas contratações em 2024, mas elas não estão rendendo como poderiam e como deveriam. E eu acho que é aí que precisa uma análise profunda, entender dentro do Tocantinópolis por que isso não está acontecendo. Porque, cara, se tu olha para o time do Tocantinópolis, não falta vontade dos jogadores. Não falta, não dá pra dizer que os jogadores não estão se empenhando. Estão se empenhando. Todos os jogos que perdeu para a Araguaína, o jogo ontem, vontade tem. Acontece algum erro técnico, alguma coisa assim, acontece, porque isso é também do futebol. Mas a profunda avaliação que tem que ser feita é por que ali atrás deu tão certo e por que não tá dando. O Tocantinópolis ano passado padeceu por 1 ou 2 jogadores não tá rendendo, sendo que tinha feito contratações boas. E aí o primeiro não deu certo, contratou o segundo não deu certo e agora continua ali. E, cara, eu acho que, e aí é uma questão que o Tocantinópolis precisa avaliar muito, talvez seja o perfil de alguns atletas. Que ali atrás, em 2022, o time se doava muito, se entregava muito um pelo outro, muito por causa do perfil dos atletas. E a gente sabe que num grupo a gente precisa ter 3 ou 4 jogadores que sejam líderes, que sejam referência, principalmente fora de campo, que possam também na hora do jogo fazer a diferença. Eu acho que isso o Tocantinópolis não está conseguindo. Não sei se é porque os jogadores que estão vindo não têm esse perfil, ou se o ambiente não está propício para isso. Eu não estou falando nem de briga, de confusão, nada disso, que às vezes pouca coisa que se muda reflete muita coisa. Uma vez eu ouvi uma entrevista com um treinador de futebol e ele me falou uma coisa bem interessante, acho que é o René Simões, se eu não me engano, que um plantel de jogadores tem tantos atletas, que estão todos tantos, independente do time de Série D, são todos com um nível intelectual bom. A gente tem mania de achar que o jogador de futebol não pensa, que é burro, não tem nada disso. O cara não joga futebol profissional se não tiver um bom discernimento das coisas. É muito sensível a mudanças. É uma pequena mudança de comportamento da direção ou de treinador, uma pequena mudança que às vezes até é involuntária acaba dando algum impacto positivo ou negativo no grupo de atletas. Eu acho que essa é a avaliação que o Tocantinópolis precisa fazer. Por que antes deu tão certo e agora não está dando? Tentar entender, tentar refazer os processos, tentar analisar isso com calma para talvez chegar numa solução, porque a gente precisa de um capital, um expoente nacional, mas também precisa do Tocantinópolis, que precisa que venha Bela Vista, o União, que sempre se prometeu muito, não conseguiu entregar nos 2 primeiros anos de primeira divisão, e esse ano está com uma boa organização, está com outro comando, está conseguindo evoluir. A gente precisa que o futebol tocantinense acabe evoluindo. Certo, gente? Essa é a minha opinião. Deixa a sua aí, ó. Escreva, pode falar mal, pode falar bem, elogiar, fique à vontade, deixar a sua opinião, isso é sempre muito importante. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e vem com o SPT Esportes. Fui!